aí, tranquilo, beleza, numa boa? Estamos na área. Eu sou o professor Wagner Souza e estou aqui no Estúdio Aulas para comentar a prova de técnico administrativo da Secretaria de Saúde, que ocorreu aí no nosso último final de semana. Também deixo aqui à disposição de vocês o meu Facebook. Lá no Facebook eu coloco os comentários não só desta prova, mas também da prova de técnico em enfermagem, caso você tenha feito esse concurso. Técnico em enfermagem está lá à disposição, o comentário das questões lá no meu Facebook. E me adicione também, lógico. Mas enfim, vamos lá. Sem mais delongas, vamos aí à conferência. Eu estou aqui com a prova do tipo A. Dependendo do tipo da sua prova, obviamente a sequência das questões pode ser diferente. Mas eu acredito que pelos comentários você vai conseguir se situar direitinho. Muito bem, na prova do tipo A de técnico administrativo, o primeiro texto tem o seguinte título: Distrito Federal abre primeiro centro público de transplante de medula óssea. Esse é o título, portanto, do primeiro texto. Vamos lá, a questão 1 dessa prova do tipo A afirma o seguinte: a respeito das informações veiculadas pelo texto, assinale a alternativa correta. Óbvio, estou partindo do pressuposto de que você já leu esse texto ao fazer a prova, por isso não vou aqui tomar muito do seu tempo lendo novamente o texto. Vamos direto às questões. O item A afirma: o primeiro período do texto reforça a mensagem contida no título. Certo, de cara é o gabarito desta questão. Observe que o título que eu acabei de ler dizia: Distrito Federal abre primeiro centro público de transplante de medula óssea. E o primeiro período do texto afirma: a população do Distrito Federal já conta com um centro público de transplante de medula óssea. Esse já que aparece aí no texto é já no sentido de agora. A população do Distrito Federal agora conta com um centro público de transplante de medula óssea. Ora, esse período nada mais faz do que confirmar aquilo que o título já havia apresentado. Então, de cara, temos aí o item A como resposta. Por que é que os outros estão errados? Vejamos. O item B afirma o seguinte: além do Centro Público de Transplante de Medula Óssea, o Distrito Federal passou a contar com a Unidade de Transplante de Medula Óssea Pietro Albuquerque. Errado. Na realidade, não havia centro público e o centro a que se refere o texto é justamente esse centro, a Unidade de Transplante de Medula Óssea Pietro Albuquerque. Portanto, não se trata de dois, e sim um único centro cujo nome é em homenagem a Pietro Albuquerque. É um só, por isso o item está errado. Item C. A Unidade de Transplante de Medula Óssea Pietro Albuquerque, onde funciona o Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, conta com 27 leitos de internação, consultório, blá, blá, blá. Item errado. É o contrário. Na realidade, o centro se localiza no Instituto de Cardiologia do Distrito Federal, ou seja, o centro de medula óssea está dentro do Instituto de Cardiologia e não o contrário, como o item C afirmou, por isso esse item C está errado. Item D. Segundo o ministro da Saúde, o Distrito Federal já dispunha, antes da inauguração da unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque, de pelo menos 2 serviços privados habilitados que faziam transplante de medula óssea. Errado, item errado. A fala do ministro no texto é essa daqui, ó. Aqui no Distrito Federal tínhamos apenas 2 serviços privados. O item diz pelo menos 2. Ora, ao falar pelo menos 2, pode-se pensar em um terceiro na sequência, mas a fala do ministro diz que eram apenas 2 e não pelo menos 2. Por isso é que o item D está errado. Item E. Para o ministro da Saúde, o novo Centro Público de Transplante de Medula Óssea do Distrito Federal deverá atender prioritariamente os pacientes que vivem na capital federal e em seus arredores. Item errado. Veja, o item afirma que deverá atender prioritariamente os pacientes que vivem na capital federal e em seus arredores. A fala do ministro no texto desmente essa informação. Lá se diz: o novo centro, na linha 11, o novo centro, que agora é público, se torna uma referência extremamente importante, não só para atender os casos daqui da região, mas para, inclusive, dar suporte a casos de outras regiões. Ou seja, o que você tem aqui é uma referência ao atendimento não só aqui da capital federal dos arredores, seria a região do Distrito Federal, mas também outras regiões do país. Por isso o item E está errado.
Correto, então, na questão 1 da prova do tipo A é a letra A. Bola para frente, questão 2. Temos aí. Assinale a alternativa que, em conformidade com a norma padrão, apresenta uma redação possível para o período. Inaugurada nesta quarta-feira, a unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque é um serviço exclusivo de referência para pacientes que necessitam do procedimento em todo o país. Muito bem, a resposta, o gabarito para esta questão é a letra C. A letra C apresenta a seguinte construção. A unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque, vírgula, que foi inaugurada nesta quarta-feira, vírgula, é um serviço exclusivo de referência para pacientes que necessitam desse procedimento em todo o país. Esse é o nosso gabarito. Por que é que o item A e o item B estão errados? O item A e o item B não apresentaram pontuação para a oração adjetiva. No item A, temos o texto corrido sem pontuação. A unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque, a qual foi inaugurada nesta quarta-feira, é um serviço exclusivo de referência. Olha só, essa oração, quando aparece no texto, é uma informação, essa oração encabeçada pelo pronome relativo, a qual é uma oração adjetiva explicativa. E como é que eu vou saber isso? Orações adjetivas explicativas vêm entre vírgulas. Vírgulas caracterizam a estrutura ou oração como um acessório, como algo que pode ser dispensado. Observe que na forma de construção desse item A, você tem a unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque, a qual foi inaugurada nesta quarta-feira. Veja, anteriormente eu já havia falado qual é essa unidade. Isso quer dizer, então, que essa informação, a qual foi inaugurada nesta quarta-feira, é uma informação dispensável. Trata-se, portanto, de uma oração acessória. Por isso deve vir entre vírgulas. Ou, falando dentro do contexto semântico, trata-se de uma explicação acerca de uma informação que já estava previamente clara, que era, no caso, a unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque. Já havia sido identificada perfeitamente, portanto, a informação na sequência era apenas uma explicação, um acréscimo dispensável. Isso implica afirmar que a pontuação ausente na letra A e a pontuação ausente na letra B para a oração adjetiva, a qual foi inaugurada nesta quarta-feira, acabou gerando erro na construção dessa frase. Item D. Qual é o erro do item D? Problema de concordância. Olha aí, a unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque, vírgula, o qual foi inaugurado. Veja, o que foi inaugurado foi a unidade, portanto, a unidade a qual foi inaugurada. A questão da concordância torna o item D errado. E o item E? O item E está errado por uma questão de emprego de pronome, um pronome demonstrativo. Olha aí. A unidade de transplante de medula óssea Pietro Albuquerque, vírgula, inaugurada nesta quarta-feira, vírgula, é um serviço exclusivo de referência para pacientes que necessitam deste procedimento em todo o país. Observe que o demonstrativo deste, na realidade, retoma a ideia anterior associada a transplante de medula óssea. Ora, se a ideia já foi apresentada, já foi passada no texto, o correto é esse, isso, essa. Ou seja, o demonstrativo está errado, o correto seria desse procedimento. No final das contas, então, o correto é a letra C nessa questão 2 da prova do tipo A. Bola para frente, questão 3. Olha aí. Acerca das questões sintáticas referentes ao período. Aqui no DF, tínhamos apenas 2 serviços privados habilitados para fazer transplante. Assinale a alternativa correta. Item A. Há 2 orações com sujeito indeterminado. Item errado. Veja que nós começamos afirmando aí, ó. Aqui no DF tínhamos. Ora, tínhamos, de posse do verbo, vamos atrás do sujeito. Quem é o sujeito? Quem tinha. Nós tínhamos. Como no contexto a palavra nós não aparece escrita, mas você sabe muito bem dizer quem é, eis aí a figura do sujeito oculto, elíptico ou desnencial. É aquele que não está escrito, mas você sabe muito bem dizer quem é. Normalmente o sujeito oculto está na palma da sua mão. Eu, tu, ele, nós, vós. No contexto aí, nós. Ou seja, o item A está errado. Você tem sujeito oculto para a primeira oração. Letra B. O verbo tínhamos classifica-se como intransitivo. Errado também. Converse com o verbo. Quem tem, tem.
algo. Trata-se de um verbo transitivo direto, portanto, o item B é um item errado. Item C. As palavras dois e privados exercem funções diferentes em relação a serviços. Lá no texto temos: tínhamos apenas 2 serviços privados. 2 serviços privados. Tanto a palavra dois quanto a palavra privados vão acompanhar esse substantivo serviços. Isso quer dizer então que já que essas duas palavras se apresentam juntas ao nome núcleo, ambas são adjuntos adnominais. O item diz que são funções diferentes, errado, a função é a mesma. Item D, o verbo fazer é de ligação. Não, não é. Os verbos de ligação são verbos que indicam estado. Veja que fazer no contexto indica uma ação. Aparece ao final ainda 2 serviços privados habilitados para fazer transplante. Veja, conversando com o verbo, esse verbo pede ou não pede um complemento? Pede complemento. Quem faz, faz algo. Trata-se de um verbo transitivo direto, o que quer dizer que transplante faz o quê? Transplante é o objeto direto, o que nos leva à conclusão de que a resposta correta é a letra E. Então, questão 3 do tipo A, a resposta é a letra E. Bola para frente, vamos lá. Questão 4. A questão 4 diz respeito a esse texto: errar na dose é grave. Vamos lá. Questão 4. Considerando as informações do texto e a relação entre elas, assinale a alternativa correta. Item A. O autor defende que o aumento da dose de um medicamento pode potencializar a sua eficácia. Item de interpretação de texto, mas é um item errado. Na realidade, o autor no texto se coloca contrário ao aumento da dose desses medicamentos, justamente porque, segundo ele, isso pode gerar efeitos nocivos à saúde. Portanto, o autor se coloca contrário e não defende. Item A, então, errado. Item B. O aumento da dose de um medicamento é recomendável, pois potencializa sua eficácia, embora possa ter efeitos perigosos. Outro item claramente errado. O autor ele se coloca contra o aumento da dose. Ele não afirma que é recomendável, ao contrário, ele diz que é perigoso. Portanto, item B, igualmente errado. Item C. O consumo de remédio em excesso, segundo Victor Sato, provoca efeitos colaterais não previstos pela orientação médica. Veja, o item está dizendo que provoca efeitos colaterais não previstos. Item errado. O que o texto diz é que há um aumento desses efeitos. Ou seja, esses efeitos então já eram previamente conhecidos e os efeitos podem aumentar. E não, no caso, causar efeitos que não eram previstos. O texto não afirma isso, portanto, isso tem que estar errado. Item D. Veja aí, ó, o consumo em excesso de anti-inflamatórios pode acarretar problemas gástricos e renais. Eis o nosso gabarito, está aí a resposta. De fato, você tem um trecho do texto em que se afirma lá no final da linha 5, para ter ideia, o consumo excessivo de anti-inflamatórios pode acarretar problemas gástricos e até renais. Exatamente aí vai ao encontro do que o item D está falando. O item D é o nosso gabarito. Por descargo de consciência, vejamos o item E, ele deve estar errado. O item E afirma: os analgésicos, se consumidos em excesso, causam danos ao fígado. O item, na realidade, o texto fala que esses riscos são elevados. Você eleva os riscos de dano. O item não afirma que vai causar dano. Não com essa certeza. Você eleva os riscos. Pode acontecer, pode não acontecer. Portanto, de fato, esse item também está errado. O correto, então, na questão 4 do tipo A é a letra D de dado. Bola para frente, está conferindo aí? Estamos indo bem? Beleza, vamos lá, questão 5. Caso o trecho destacado no período, já os analgésicos elevam o risco de danos ao fígado, já tivesse sido utilizado anteriormente e por essa razão o autor resolvesse substituí-lo por um pronome oblíquo, de acordo com a norma padrão, a nova redação deve ser a seguinte. O item A diz aí, elevam-nos. O item B, elevam-no. O item C, os elevam. Item D, elevam-o. Item E, lhe elevam. Observe que no contexto, analgésicos elevam o risco de danos ao fígado. Ora, quem eleva, leva
algo. O verbo é transitivo direto, portanto, na sequência que você está trocando é um objeto direto. Sendo objeto direto, já posso dizer adeus ao item E, porque apresenta um IE, que é um objeto sempre indireto. E agora ficamos aí entre a letra A, B, C e D. Muito cuidado. Aqui você tem elevam o risco de dano ao fígado. Muita gente achou que deveria colocar o oblíquo, os, no plural. Errado. Lembre-se que você deve pensar de maneira fria e estrutural. Observe que danos, que é termo no plural, é termo preposicionado. Tratando-se de um termo preposicionado, ele é um acessório, ele é um termo que se subordina a um núcleo risco. Portanto, o núcleo risco é que determina o que você vai utilizar. Como risco é uma palavra masculina e está no singular, o oblíquo correto a ser utilizado é o que nos faz descartar a letra A e também a letra C. Ficamos com a letra B, elevam-no, e com a letra D, elevam-o. E o correto é a letra B de bola. Quando você tem um oblíquo, o, a, os ou as, após um verbo que termina em som nasal, você deve nasalizar o oblíquo. Elevam-o vai acabar gerando elevam-no. Você tem a nasalização do pronome oblíquo, portanto a correta é a letra B de bola. Beleza? Vamos lá, mais uma. Questão 6. Assinale a alternativa que apresenta vocábulos acentuados pela mesma regra. Essa, de fato, é uma questão que confundiu algumas pessoas por causa do item A. O item A apresenta você e a palavra é, a forma verbal é, ambas acentuadas. O que acontece? Você é acentuada porque é uma palavra oxítona, tem a última sílaba tônica, oxítona terminada em E. E nós acentuamos palavras oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, e também aquelas que terminam em e ens. Já a palavra é, que é flexão do verbo ser, é acentuada porque é um monossílabo tônico terminado em E. Monossílabos tônicos são acentuados quando terminam em A, E, O, seguidos ou não de S. Portanto, aí você tem regras diferentes. E o comando, no caso, busca aqueles vocábulos acentuados pela mesma regra. Tchau para o item A. Eficácia, paroxítona terminada em ditongo, IA. Lá, monossílabo tônico terminado em A. Errado, são regras diferentes. Letra C, você, oxítona terminada em E. Prática, proparoxítona. Tchau para eles. D, remédio, paroxítona terminada em ditongo e lá, monossílabo tônico. A resposta correta é a letra E. Tanto gástricos como analgésicos são proparoxítonas e todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Tranquilo? Vamos lá, pau na máquina, questão 7. De acordo com as regras de regência prescritas pela norma padrão, assinale a alternativa correta. Item A. Prefiro mais trabalhar em postos de saúde do que atender em hospitais. Certo ou errado? Errado. O verbo preferir é um verbo simples. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Portanto, aqui o correto seria prefiro trabalhar em postos de saúde a atender em hospitais. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. O verbo preferir não estabelece relação comparativa. Prefiro mais isso do que aquilo. Errado. Aliás, algumas pessoas não contentes em falar errado, elas multiplicam o erro. Eu prefiro 1000 vezes trabalhar aqui do que lá. Não contente em errar, a pessoa ainda multiplica o erro. Presta atenção. Quem prefere, prefere uma coisa a outra. Item A, portanto, errado. Item B de bola. Os médicos nem sempre lembram de todos os seus pacientes. Eu costumo dizer nas minhas aulas que o verbo lembrar e o verbo esquecer são verbos de tudo ou nada. Ou você coloca tudo que você tem direito, pronome e preposição, ou você não coloca nada. A nossa forma usual de falar é uma forma viciada. E eu te digo, larga o vício, bicho. Isso vai te ofender o fígado, tá ligado? Você vai ficar pirado, larga o vício. Larga o vício. Para de utilizar o verbo lembrar, o verbo esquecer somente com preposição. Tá errado. Foi o erro que apareceu aqui nessa letra B de bola. Os médicos nem sempre lembram de todos os seus pacientes. Veja, quem lembra, lembra algo, e quem se lembra de algo.
Qual era o correto? Os médicos nem sempre lembram todos os seus pacientes. Não coloquei nada. Ou então, os médicos nem sempre se lembram de todos os seus pacientes. Ou você coloca o pronome se e a preposição, ou você não coloca nada. Somente com a preposição vai ficar errado. Tchau pro item B, então tá errado. Item C. Doutora, não se esqueça do bisturi. Viu como essa agora tá perfeita? Não se esqueça do bisturi. Quem se esquece de alguma coisa. Letra C, campeã, é o gabarito para a nossa questão 7. Vale lembrar, o verbo esquecer também pode ser utilizado pelado, sem nada. Doutora, não esqueça o bisturi. Aí eu não coloquei nada. Quem esquece, esquece algo, mas quem se esquece de algo. Ou você coloca preposição com o pronome, ou então você não coloca nada. Certo, item C, vamos verificar item D e item E por questão de descargo de consciência. Item D, ela sempre se simpatizou com a área da saúde. O verbo simpatizar não utiliza esse pronome. Ela se simpatizou. Você não é gago, meu amigo, não precisa colocar esse pronome aí. Quem simpatiza, simpatiza com algo. Acabou. Você não tem de utilizar esse pronome aí. O erro é a presença do bendito pronome aí. O correto seria, ela sempre simpatizou com a área da saúde. Para com esse negócio de simpatizou. É somente simpatizar com alguma coisa. Errado, então, o item D. Finalmente, o item E. Informaram aos pacientes das alterações promovidas no hospital. Errado. O verbo informar, bem como outros verbos que indicam um ato comunicativo, certificar, avisar, prevenir, o próprio verbo informar e o verbo notificar. Esses 5 verbos, observe que as letras iniciais formam um acróstico CAPIM. Verbo certificar, verbo avisar, verbo prevenir, verbo informar e verbo notificar. Esses 5 verbos possuem regência oscilante. Eles são bitransitivos. São verbos transitivos diretos e indiretos. E têm regência oscilante. Você pode escolher com quem fica com a preposição. Mas veja, alguém tem que ficar com a preposição. E é só um dos complementos. Na prática, então, quem informa, informa algo a alguém. Ou então quem informa, informa alguém de algo ou sobre algo. Você só pode dar preposição para um dos complementos. Qual foi o erro da construção? Apareceu preposição para os 2 complementos. Informaram aos pacientes, preposição a, das alterações, preposição de, errado. Você tem de escolher com quem você vai deixar a preposição. Seria correto dizer então, informaram aos pacientes as alterações, ou então informaram os pacientes das alterações. Ou você diz aos pacientes as alterações, ou então os pacientes das alterações, ou sobre as alterações. O fato é que do jeito que está aí, está errado. Tchau para ele, o correto, o gabarito para a questão 7 é justamente a letra C. Questão 8. Assinala a alternativa que, em conformidade com a norma padrão, preenche adequadamente as lacunas do período. Nas próximas semanas, o plantão da enfermaria será de quarta a domingo. E o item quer saber se esse a domingo é com crase ou sem crase. Se colocou crase aí, não coloque. Domingo é uma palavra masculina. Não ocorre crase antes de substantivos masculinos, porque a crase é a fusão da preposição a com o segundo a, que normalmente é artigo definido feminino. Isso quer dizer que a crase ocorre normalmente antes de substantivos femininos. Domingo é um substantivo masculino. Então, de fato, seria prontamente impossível pensar em crase aí. E detalhe, mesmo que fosse, em vez de domingo, fosse sexta-feira, por exemplo, ainda assim seria sem crase. Observe o paralelismo sintático, observe o paralelismo estrutural. Você tem 2 indicações dos dias da semana. Na primeira, de quarta, você só utilizou a preposição. Se você não deu artigo para a primeira ocorrência, você não pode dar artigo para a segunda. Portanto, ainda que fosse
uma palavra feminina, como sexta-feira, por exemplo, ainda assim seria sem crase. Isso nos faz descartar a letra B de bola e a letra D de dado. Na sequência, das 8 às 14 horas com crase, das 8 às 14 horas sem crase ou das 8 às 14 horas, simplesmente sem crase. Isso, o correto é com crase, o que nos fecha na alternativa A. O correto, portanto, é a letra A. O plantão na enfermaria será de quarta a domingo, sem crase, das 8 às 14 horas com crase. Observe novamente o paralelismo. Das é a preposição de com o artigo as. Se você deu preposição e artigo para a primeira ocorrência de horário, das 8 horas, para a segunda o que você vai dar? Tratamento igual, tratamento paralelo. Preposição e artigo, preposição a com artigo feminino as se fundem formando crase. Ou seja, de fato, a resposta correta para a questão 8 é a letra A. Tranquilo? Espero que você tenha tido um bom desempenho. Devo dizer que foi um prazer miserável fazer esses comentários da prova com você. Sucesso e precisando, estamos aí à disposição. Acessem lá o Facebook. Estamos aí sempre em contato, sempre à disposição. Beijo, beijo, um forte abraço.